Reverendíssimo Padre Silvano, Padre Domingo Sávio, Padre Fábio, os amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendas irmãs, os amados irmãos, acabamos de ouvir o Evangelho e no finalzinho nós temos esta frase: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Coração abrasado, e logo após então se colocaram a caminho para anunciar a ressurreição. É o lema, do ano vocacional. Nós temos hoje aqui então esse segundo dia da novena, a missão de falar um pouquinho sobre esse ano vocacional. Falar sobre o ano vocacional é falar um pouquinho sobre vocação. Ano foi colocado justamente para nos lembrar desta grande responsabilidade de todos nós, que nós temos sobre a vocação que nós recebemos de Deus e também da responsabilidade que nós temos quando se trata da vocação à vida consagrada e principalmente quando se diz a vocação mais específica, a vocação sacerdotal. Tudo isso se diz respeito a todos nós, porque a vocação, como é colocado então neste ano vocacional, é uma graça específica então para cada um, e depois desta graça ela tem uma missão a ser cumprida aqui na terra. E é claro, quando nós falamos de vocação, nós então, olhando para toda a humanidade, todos nós recebemos então esta missão de trabalhar por uma vocação recebida de Deus para a nossa santidade, para sermos santos. Então, aquela vocação primeira, aquela vocação que é para todos, que não exclui ninguém, é justamente a vocação à santidade. Já só isso, meus amados irmãos, já é uma graça imensa que nós recebemos de Deus. A vocação é sempre uma graça, é sempre algo que vem para nos ajudar. É a ajuda de Deus, nosso Senhor, para nos levar para um lugar onde nós não conseguimos ir sozinhos. Nós não conseguimos chegar no céu com as nossas próprias forças, mas é para lá que nós devemos ir. Na verdade, fomos criados para isso, estamos aqui no mundo para isso. Então, Deus vem com as suas graças, dando para nós missões, vocações, para, através destas graças recebidas por Deus, poder cumprir a nossa obrigação, poder cumprir o nosso chamado. Porque todos sabem que essa palavra vocação é um chamado de Deus, né, para com todos nós. Temos então estas vocações, essa vocação geral para todos, né, o chamado à santidade. Mas é muito importante, meus amados irmãos, lembrar que neste ano vocacional, ele foi justamente colocado para nós, para que nós possamos então entrar um pouco mais a fundo neste tema, falando mais, para que os fiéis não ficassem esquecidos, né?
para que as vocações, a vida consagrada, seja a vida religiosa, a vida sacerdotal, a vida num convento, no mosteiro, ou também a vida consagrada secular, nós precisássemos lembrar um pouco mais para que se despertem nos jovens, principalmente, nas jovens, nos jovens, esse desejo de seguir a uma vocação específica, porque a humanidade, nós estamos no mundo e o mundo, ele puxa para outro lado, ele coloca muitas outras coisas aí presente na nossa vida e Deus vai ficando esquecido, então o chamado de Deus também vai ficando esquecido. Fica mais difícil o jovem ali pensar numa vocação específica se não tem ninguém falando para ele, se não tem ninguém, se ele não vê um exemplo. Então é muito importante também este ano vocacional, justamente para que esta pregação fosse colocada aí mais especificamente em todos. Então, este ano vocacional é justamente para promover essa cultura vocacional entre todas as paróquias, todas as igrejas, todas as comunidades católicas, onde nós aprendemos justamente nossa doutrina, para que tudo isso então ajudasse a despertar em todos as vocações, os chamados de Deus, a graça específica, a missão que Deus Nosso Senhor deu para todos nós. Então, meus amados irmãos, vocação é um chamado, vocação é um chamado de Deus, vocação é uma graça grande que nós recebemos. A primeira grande graça que nós recebemos é aquela que nós recebemos no dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo, nós nos tornamos cristãos. No dia do nosso batismo, nós nos tornamos católicos, começamos a pertencer à Igreja Católica, à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela é, na sua essência, missionária. Então, todo o batizado, todo católico, ele é um missionário. Então, nós precisamos de recordar aqui, em primeiro lugar, que nós somos missionários. Quando a gente fala de missionário, não podemos pensar só nos padres ou só naqueles que vão para outros países longínquos, que são os missionários, as irmãs religiosas, que estão ali, os catequistas. Não, missionário é todo cristão. Todos nós devemos então sempre estar lembrando disso, que nós temos esta missão e recebemos esta missão no nosso batismo. A igreja, ela é missionária, a igreja, ela está sempre em expansão e todos nós somos ali como que chamados para poder colaborar com essa expansão da igreja. Nós vamos então colaborar com que outras pessoas venham para a igreja ou que outras pessoas sejam mais fervorosas dentro da própria igreja com a nossa palavra, com o nosso exemplo, com a nossa vida cristã levada a sério. Então é isso, meus amados irmãos, essa primeira vocação, esse é o primeiro chamado que nós recebemos de Deus, mas com relação também à igreja, com relação também ao nosso próximo. Nós temos também uma certa responsabilidade, podemos dizer assim, sobre a santificação, sobre também o crescimento espiritual, ou sobre a conversão daqueles que estão ao nosso lado, daqueles que estão à nossa volta. Por isso que
nós sempre lembramos aos fiéis, sempre falamos, né? Nós precisamos de cumprir todos os nossos deveres de cristão, não só aqui dentro da igreja, não só quando a gente vem à missa ao domingo, né? Mas lá fora, né? É importante lá no mundo, na nossa casa, com os nossos familiares, na rua, publicamente ou no trabalho, enfim, cada um no seu lugar. É preciso também ser cristão, é preciso também ser aquele verdadeiro cumpridor da lei de nosso Senhor Jesus Cristo e se comportar como seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, e com certeza, se comportando assim, esse está cumprindo também a sua missão de missionário, de dar o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, de alguém olha para esta pessoa e vê o seu bom comportamento e vê a sua vida de união com Deus, porque ele está falando sempre de Deus, o coração está cheio de Deus, o coração está ardendo, está inflamado do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse também, ele sempre vai falar de Deus, vai transparecer Deus para as pessoas. Então ele é um missionário, ele está falando de Deus, ele está falando de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está falando de Jesus ressuscitado, ele está imitando os apóstolos que viram Jesus ressuscitaram e foram imediatamente, com pressa, voltaram a Jerusalém. Para quê? Para falar para os outros apóstolos e para daí sair pregando, né, para o mundo que Jesus é ressuscitado, que Jesus ressuscitou. E isso, meus amados irmãos, não somos só os sacerdotes, os missionários ordenados, né, que têm essa obrigação, é todos os cristãos. Então, o ano vocacional, ele também veio para poder inculcar na mente de todos, né, e lembrar a todos esta obrigação. É uma obrigação, nós recebemos esta graça, nós recebemos uma graça para isso, e devemos dar importância a esta graça, porque tudo aquilo que vem de Deus é de uma grande importância para todos nós, porque nos eleva, né? É uma graça santificante, é a graça que nos leva para uma outra dimensão, que nos tira daqui da terra e nos leva para o espiritual, nos leva para o sobrenatural. Então, meus amados irmãos, temos uma graça que nos santifica, que nos ajuda a nos santificar, é a primeira missão nossa, primeira vocação, né, a santidade. Temos uma graça que nos ajuda também a colaborar com o crescimento espiritual, santificação e a conversão do nosso próximo. Mas, meus amados irmãos, é importante também, depois desta sensibilidade de todos que nós temos sobre esta vocação que é geral para todos os batizados, né, e a outra para toda a humanidade, nós também precisamos de nos aprofundar um pouquinho mais ou especificar um pouquinho mais também a questão de uma vocação específica, né? A vocação à vida consagrada, a vocação sacerdotal, né? Que é de grande importância também para a igreja, né? E aí, dirigindo um pouquinho a palavra aos mais jovens, né? Que cada um não tenha medo, de ouvir e de seguir o chamado que Deus está fazendo. Se você sente uma vontade ou sente algum chamado de Deus para uma vocação de vida consagrada, não tenha medo, né? Vai. Por quê? Porque isso é uma graça, porque isso é uma ajuda de Deus. Muitas vezes se olha por uma grande responsabilidade, se olha por uma grande dificuldade, mas sempre nós precisamos de lembrar que Deus, nosso Senhor, está mandando ou chamando para uma vocação específica, de uma vida consagrada, de uma vida sacerdotal. E então Deus está também
dando ali uma graça também específica, né? Uma graça também especial. E, claro, isso vai ajudar, né, a cumprir aquele chamado, a corresponder com aquele chamado que parece tão difícil e muitas vezes até impossível, né, de ser realizado. E alguém pode ter talvez um pensamento, né? Isso não é para mim porque eu não sou digno, né? Deus que sabe, e Deus chama, né, a todos aqueles que Ele quer, e quando Ele chama, Ele vai ajudar. Como o jovem, ou a jovem deve se comportar quando sente algum chamado de Deus, ou quando sente uma vontade, ou às vezes não sente nenhum chamado, não sente nenhuma vontade, mas sente uma dúvida. E agora, a minha vocação qual é? Estou com dúvida, não sei discernir, não consigo ter uma resposta segura, tranquila. Qual é o caminho? O que se deve fazer? O que não pode deixar é que essa dúvida permaneça. Então procure uma direção espiritual, procure um sacerdote, procure um padre, que ele vai orientar, né, sobre a vocação, vai fazer um acompanhamento. E isso também é importante, isso também é um aviso que nós recebemos deste ano vocacional, que nós precisamos dar essa importância do acompanhamento aos jovens para a vocação. Por isso que nós temos os padres que estão aí para orientar, nós temos as próprias congregações religiosas, como nós temos aqui as irmãs, que acompanham aí as meninas que querem, que desejam a vocação religiosa. Então isso é importante, mas o jovem primeiro, às vezes ele precisa se manifestar, porque não é toda hora que a gente encontra um São Pio de Pietreutina, não é toda hora que a gente encontra um São João Bosco, né, que costumava adivinhar as vocações, olhava para uma criança, você tem vocação, você vai ser padre, você vai... Às vezes o jovem precisa de ir até o sacerdote falar, e isso é importante. Então falem, e aí com certeza nós vamos receber com muita dedicação para poder também fazer esse acompanhamento, para poder também ter essa orientação. Mas, meus amados irmãos, falando da vida consagrada, falando da vida sacerdotal, o que todos então tem a ver também com essa vocação específica. Quando se fala da vocação sacerdotal, principalmente, essa vocação, ela também é de uma maneira singular, diz também respeito a todos. Aquele que é chamado, ele precisa de estar ali e se doar e se consagrar totalmente ao Senhor, como nosso Senhor então exige e chama dessas vocações. Mas todos então nós temos, meus amados irmãos, a ver com a vocação sacerdotal. Porque a vocação sacerdotal é justamente aquela vocação que vem para o serviço, para servir. O padre, ele é para servir a todos. Então, todos, de alguma maneira, dependem para a sua santificação, para cumprir aquela primeira vocação, depende do sacerdote. Depende do sacerdote que vai dar sempre esta graça, ou colaborar com o nosso Senhor, ou que vai ali, fazendo as vezes de nosso Senhor, dar os sacramentos, né? No resto da novena vocês vão meditar aqui sobre os sacramentos, né? Então é muito importante, porque os sacramentos é justamente isso, é que vai dar, né? Vai distribuindo as graças. Então a vocação sacerdotal diz respeito a todos, né? A todos, com certeza. Então, muito importante, hoje nós recordamos também aquela frase de nosso Senhor, quando Ele então envia os seus discípulos
Ele envia os seus apóstolos, aqueles que ele escolheu, né? E nós conhecemos os apóstolos que nosso Senhor escolheu, né? Não eram os mais capacitados, né? Não eram os mais inteligentes, não eram os mais instruídos, né? Não eram os mais bonitos, né? Nosso Senhor escolheu aqueles homens simples, aqueles que estavam ali, que eram os pescadores, homens trabalhadores, que tinham um trabalho rude. Nosso Senhor escolheu esses, né? Alguns até analfabetos, mas foram esses que nosso Senhor enviou. E que o nosso Senhor então envia, ele então dá ali para eles a graça para que eles possam cumprir bem o seu dever. Mas então, meus amados irmãos, quando o nosso Senhor envia, né, os apóstolos, os discípulos, né, ele fala aquela frase, né, pedi ao dono da seara que mande operários para a sua messe. Né, quando se trata então de vocação sacerdotal, que nós temos muito pouco no Brasil. Nesta atualidade, vivemos uma escassez de vocação sacerdotal. Nós podemos então já ir pensando que a falta de sacerdotes, a falta de padres, é justamente esta falta de oração. Porque quando nosso Senhor disse que deve-se ter mais vocações, ele disse então para rezar, para pedir, para implorar a Deus nosso Senhor que mande operários, que mande vocações. Então precisamos de rezar. Podemos fazer todas as outras coisas ou muitas outras coisas que ajuda a suscitar mais vocações, como por exemplo agora no Brasil, né, celebrando o ano vocacional, com certeza muitas pregações sobre vocação, muitas reuniões de orações pelas vocações, mas também muita pregação, muita instrução, muitos catecismos, enfim. Mas o que nosso Senhor deseja mesmo, o principal, nós não podemos esquecer, que é a oração. Rezar e pedir a Deus nosso Senhor, esses missionários, né, que são mais específicos, que vão aí pelo mundo consagrado a Deus só para isso, né? Que tenham uma vocação específica de salvar as almas, de levar as almas até Deus, né? De ajudar que todas essas almas, que todos esses batizados cumpram o seu dever de chegar à santidade, aquela santidade que Deus nosso Senhor deseja para cada um de nós. Então, meus amados irmãos, a oração ali na família, né? Então, o ano vocacional veio lembrar também da família, a família no seio familiar, rezar para poder pedir vocações, né? A mãe que reza para poder pedir um filho sacerdote ou uma filha religiosa, enfim, a mãe ali, o pai que faz uma oração específica, que pede todos os dias, né? Que educa os seus filhos também pensando nisso. Isso é importante, a oração na família, a comunidade toda que se reúne, a paróquia que tem as associações especificamente para rezar pelas vocações sacerdotais, e a gente vai cada vez mais estreitando esta nossa obrigação, e o ano vocacional vem nos lembrando justamente disso, a vida familiar, para poder rezar também pelas vocações. É claro que a própria vocação também para o matrimônio é uma vocação também específica, e principalmente nós precisamos de tomar cuidado com isso, principalmente os jovens que estão aí se preparando para formar uma família, e formar uma família também é uma vocação de Deus, é um chamado também especial. Aqueles que também receberam esse chamado de Deus vão receber também graças específicas para isso,
porque aquele que é um pai, ou aquele que é um esposo, ou aquele que é uma mãe, aquela que é uma esposa, ela precisa de se santificar sendo mãe, sendo esposa, sendo pai, sendo esposo. Eles precisam se santificar ali, é ali que Deus Nosso Senhor deu, é ali que Deus Nosso Senhor o colocou. Então, meus amados irmãos, algumas palavras hoje, então, para nos lembrar desta nossa vocação, desse nosso chamado de Deus Nosso Senhor. Então, quando a gente fala de ano vocacional, quando a gente fala de vocação, todos estão envolvidos. Ninguém pode dizer, já começo a falar de vocação, eu não quero ir para o seminário, eu não quero ir para o convento, então não diz respeito a mim. Não, quando se fala de vocação, é para todos, né? O ano vocacional veio justamente para poder lembrar esse chamado de Deus e lembrar que isso é uma graça grande, isso é uma graça específica, é uma missão que nós recebemos de Deus Nosso Senhor. E para chegar ao céu, nós precisamos de cumprir esta missão. Então, Deus Nosso Senhor olha para nós. Vamos então continuar com essa nossa busca para cumprir e descobrir a vocação, ou cumpri-la se nós já descobrimos, da melhor maneira possível. E cumprindo a vocação, chegaremos então ao céu, à santidade, e com a santidade nós entraremos no céu, onde nós seremos eternamente felizes ali na visão beatífica de